Bom dia! Segunda-feira estamos começando a semana e hoje começando a semana valendo pelo mês de dezembro, porque estamos recebendo o nosso prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Obrigado, Ulisses, por ter aceito o nosso convite e estar aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, Diniz, é um prazer sempre poder conversar com pessoas aí, jornalistas que têm credibilidade, que pensam sempre em levar a notícia verdadeira, sempre de forma imparcial, sempre ouvindo os dois lados. Eu acho que esse jornalismo ele tem que ser bastante enaltecido. Então, estou muito à vontade aqui com você, uma alegria. Thiago também, que está junto. E conversar sobre Maringá, sobre os assuntos aí que for de interesse de vocês. Ulisses, 2017 e 2024, o tempo passa muito ligeiro, né? Diniz, o tempo passa muito rápido, mas para quem vive é uma intensidade muito grande. Você imagina que o prefeito, ele não é um prefeito de horário de expediente, né? Ele é prefeito 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 dias por mês, 365 dias. Não existe nenhuma forma de se desligar, né, do dia a dia das atividades, porque as atividades da gente acontecem a qualquer hora. Então, você está na rua, você está com a função de prefeito, você está numa visita, você está na função de prefeito, você está numa missa, você está na função de prefeito, você está numa igreja evangélica, você está na função de prefeito, você vai na padaria tomar um café, você está na função de prefeito. Então, isso é muito intenso. Então, você está em casa, de repente toca o telefone ou entra o WhatsApp, você é prefeito. O WhatsApp e a internet hoje, ela ainda permite você intensificar mais ainda o trabalho, né? Então, eu trabalho muito com a rede social, com a internet. Eu estou andando na cidade, vejo uma coisa fora do lugar, já tiro foto, já mando para a equipe na hora. Eu estou andando e estou olhando as coisas acontecendo. Nós criamos, aliás, nós fizemos de várias transformações, não digo nem transformações, mas de revoluções mesmo, que nós fizemos na gestão da Prefeitura de Maringá. Uma delas foi o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informação, onde nós acabamos com o papel dentro da Prefeitura. Então, é tudo por sistema. E onde eu estiver, Maringá, Curitiba, Brasília, onde estiver, eu estou com a prefeitura na palma da minha mão, assinando leis, assinando requerimentos, acompanhando os números, acompanhando despachos, acompanhando processos, coisa que antes o prefeito só tinha acesso a hora que ele tivesse uma pilha de papel na frente dele. Como é que está as finanças do município? Ele levava lá uma pilha de papel. Então, nós fizemos a verdadeira transformação nesse sentido, que possibilita você ser mais ainda prefeito 24 horas. Não só o prefeito, né? Toda a nossa equipe, todo mundo. E é um controle que foi desenvolvido pela Justiça Federal, né? Poucas cidades do Brasil conseguiram acesso a esse software. Nós conseguimos aqui em Maringá, porque quando eu fui presidente da Câmara em 2013... eu descobri esse sistema, eu sabia que a Justiça Federal tinha esse sistema, fui até o Tribunal Regional Federal lá em Porto Alegre, contei com o apoio do juiz que era daqui de Maringá, o Fernando Quadros de Mello, Anderson Furlan, o Dr. Marcos também, juiz aqui, e pedi para eles cederem para a Câmara. Quando nenhuma instituição praticamente no Brasil tinha, fora a Justiça Federal, eles cederam para a Câmara. Então a Câmara de Maringá foi a pioneira no Brasil em cessão de sistema. Aí quando eu vim para prefeito, a Justiça Federal já não tem mais condição, porque ela tem que ceder e acompanhar, treinar, acompanhar, né? Aí eles abriram novamente uma exceção e cederam para a Prefeitura de Maringá. Então, o sistema mais moderno que tem, mais rápido, que garante máxima de transparência. Entendeu? Não tem como você sumir com uma folha de papel de um processo. Ou sumir processo. A prefeitura tudo sempre sumia. Digitalizado, tudo informático. Você também fez o site da Câmara Municipal, né? Lembra? Isso ainda foi, Diniz, lá no primeiro mandato. Foi. Porque eu fui presidente da Câmara em 97 e 98. Depois voltei em 2013 e 2014. 97, 98, você estava lá com a gente. A internet estava recém chegando em Maringá. Né? Nós colocamos a internet dentro da Câmara, nós temos o site da Câmara, nós transmitimos as sessões da Câmara pela TV aberta, o único lugar do Brasil que fez isso. Isso, diga-se de passagem, antes de ter a TV Câmara Federal, TV Senado, TV Justiça. Hoje tem, hoje você assiste a TV, você sabe o que está acontecendo lá em Brasília, no Senado. Isso é normal, mas não existia no Brasil. E a Câmara de Maringá, nós conseguimos implantar, transmitindo as sessões pela TV. Então, quando as pessoas falam, o Ulisses
é bastante popular, ele está na feira comendo pastel, ele está ali conversando com as pessoas. Isso eu fazia lá em 97. Eu criei sessões itinerantes da Câmara. Você lembra? Eu levava a Câmara para os bairros. A primeira foi em Floriano, né? A primeira foi em Requião. No Colégio Tânia Varela, lá no Conjunto Requião. Teve sessões da Câmara, tiveram sessões da Câmara 97, 98, quando eu fui presidente, e depois 2013, 2014, quando eu voltei. Foram os únicos 4 anos dos 77 de Maringá que a Câmara teve esse tipo de sessão, né, com tribuna livre, para que a população lá do bairro pudesse falar. Ou seja, é essa abertura do jeito de administrar que eu também mudei aqui na Câmara, na Prefeitura, que sempre foi o nosso jeito de estar próximo das pessoas. Hoje, a rede social, a internet, de um modo mais amplo, ela possibilita mais ainda. Porque antes, para você ter contato com as pessoas, era físico. Hoje você tem contato com milhares de pessoas, respondendo o WhatsApp, respondendo o Instagram, o Facebook, o Twitter. E é muito interessante. Bom dia, Diniz. Bom dia, prefeito Ulisses Maia. Bom dia também para você que está nos acompanhando aqui no YouTube hoje do Portal Maringá. Já aproveita, deixa o like, se inscreva, deixa seu comentário também, ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui do Portal Hoje Maringá. É muito interessante, Diniz, prefeito Ulisses Maia, a gente entrar nessa questão da tecnologia, na inovação, porque uma marca da gestão Ulisses Maia, uma marca do prefeito de Maringá, é justamente essa questão, Diniz, das redes sociais, da internet, porque, claro, ali 2014, 2015, 2016, a rede social já era consolidada, seja Facebook, Instagram, as outras mídias sociais, elas já tinham um poder, já tinha uma força, e o prefeito Ulisses Maia soube, como ninguém, trabalhar essas redes sociais justamente para aproximar a administração, a gestão pública com as pessoas, com os contribuintes. E, prefeito, nesse contexto todo, eu quero fazer minha pergunta: em que momento você percebeu que daria para trazer as redes sociais junto com a política, junto com a administração? Tiago, até aproveitando esse gancho das redes sociais, nós estamos ao vivo no YouTube, então olha só aqui. O Ricardo Lucena mandou nosso bom dia aqui. Cristina, bom dia, querido prefeito Ulisses Maia. Vitor Duarte Faria, que deve estar nos assistindo em outra cidade. No fuso horário. Não. Voltou já? Voltou. Ô, Vitor, diz pra gente onde é que você está. O Tiago também já deu bom dia. Agora o seu Lazinho, melhor prefeito que a cidade de Maringá já teve em toda a história da cidade. Muito profissional, extremamente exigente, sem falar na diversidade de gêneros, cores e credos que aplicou e que estendeu a toda a sua equipe. O Rodrigo também está nos assistindo. Terezinha Pereira, parabéns. A Cleusa Lucena, querida professora, obrigado por estar nos acompanhando. Ela fala assim: bom dia, prazer ouvi-lo, prefeito, que bom. Flávio Mantovani, Tribuna Livre, o pau comia. Tiro, porrada e bomba. E o Vitor já respondeu ali também. O Flávio Mantovani é uma pessoa que sempre está também muito atenta à comunicação. Ele nasceu dentro de comunicação porque o pai dele, Paulo Mantovani, era da comunicação, de rádio, de jornal. E o Paulo foi vereador comigo. Então, o Flávio, lembra que a gente ia para os bairros fazer sessão da Câmara, Tribuna Livre, né? E aí o Paulo Mantovani ia. Um abraço para todos que estão acompanhando. O homem da Moringa. O homem da Moringa. Mas, Tiago, você falou sobre quando que eu percebia. Na realidade, eu sempre fui da interação com as pessoas. Tanto é que eu fui candidato, então, eu assumi o meu primeiro cargo de presidente da Câmara em 97, 27 anos atrás. E com tecnologia diferente, mas eu fazia tudo que a gente está fazendo aqui. É o que eu dei o exemplo. Você imagina a sessão da Câmara, na época tinha 21 vereadores, sem ninguém transmitindo, sem nada ao vivo, só os vereadores, era uma realidade. Aí eu pensei, se a população não vem na Câmara, então nós vamos inverter isso. A população pode, do seu sofá, acompanhar a sessão da Câmara. Então, quando nós colocamos a transmissão pela TV, ao vivo, era um semi-ao vivo, tinha meia hora de distância. Tudo é uma questão prática. Olha, você fazer ao vivo naquela época, tinha que ter caminhão, escada, antena. Toda uma estrutura. Aí custava uma fortuna. Então eu falei assim, simples, vamos fazer um semi ao vivo. Começa a gravação, era da época de fita. Começa a gravar, 7 horas, 7h30 troca a fita.
pega o funcionário da prefeitura, leva ali no estúdio, que era na RTV, troca a fita e começa a entrar. Então, com meia hora de delay, vamos falar assim, a sessão era ao vivo, sem cortes. Aí nós colocamos a câmera na internet, quando ninguém nem falava de internet. Aí nós colocamos disque câmera, 0800. Olha, hoje você fala, os jovens nem sabem o que é 0800, mas o 0800, porque a ligação telefônica, antes das privatizações, era uma fortuna. Sim. Fortuna. Né? Então, e as pessoas tinham dificuldade em ficar ligando. Aí eu criei o 0800. O 0800, a Câmara recebia a ligação e quem pagava era a Câmara. A pessoa só escreve por carta. Fizemos o linha direta. Colocamos cartas espalhadas pela cidade para a pessoa escrever e falar. Ou seja, tudo dentro daquela lógica de comunicar, de interagir o representante com a população. Então, eu fiz isso há 28 anos atrás. Quando chegou a minha campanha de prefeito, que nós fomos eleitos com 40 segundos de TV, a gente já fazia tudo isso que nós continuamos fazendo. Só houve uma mudança tecnológica. Vou dar um exemplo, o Ricardo Lucena está aí acompanhando, nosso amigo Cabelo, acho que o mais antigo está me assessorando desde 96. É o decano? Eu acho que é. Não, trabalhando com certeza. De apoio tem mais gente, mas de trabalhar mesmo comigo Ele vai lembrar o Cabelo. Hoje existe o ao vivo no YouTube. Todo mundo faz ao vivo no YouTube, né? Não é tão difícil fazer. Antes disso, nem tinha ao vivo no YouTube, tinha um sistema que na época a gente descobriu que chamava Hangout. Acho que nem existe mais, Hangout. É mais ou menos assim o nome, Hangout, que era uma transmissão ao vivo que caía na rede social. E eu fazia isso antes de ser prefeito. No meu escritório de advocacia, a gente montava lá, né? Era uma coisa bem complicada, aquela estrutura ali, mas a gente fazia isso, né? Então, nós fomos nos adequando à tecnologia. Aí, quando eu cheguei na prefeitura, aí eu potencializei, né? Porque não só é até uma questão de princípio, de forma de agir. Eu sou absolutamente contra aqueles políticos que aparecem de 4 anos. Vai lá na feira agora, dia de sábado, dia de domingo. O que você vê lá, fora os feirantes? Qual político você vê lá? Polícia. Eu, com certeza. Pode ser que um ou outro, de vez em quando, apareça lá. Mas 99% nunca mais vai na feira. Vai na campanha. Vai na campanha. O último dia de campanha eu até fotografei lá. Não estou criticando, estou dizendo o que é um fato, né? Em regra, político vive de 4 em 4 anos o contato com a população. Isso está errado, e eu sempre achei errado. Então, eu mudei completamente isso, e acho que isso foi uma mudança, uma das quebras de paradigma que nós fizemos na gestão, que vai ser bastante complicado para quem vem daqui para frente. Gabinete Portas Abertas, gente, semana que vem, acho que é segunda-feira, dia 16. É segunda-feira, só confere para mim aí, mas eu acho que é segunda-feira, dia 16, eu vou fazer a última edição do Gabinete 16, de Portas Abertas. Gente, abrir a porta do gabinete e anunciar, pode vir quem quiser, do jeito que quiser, para o que quiser. Entendeu? Sem segurança. Isso nunca teve, né? Acho que nunca teve no Brasil, Diniz. Maringá, com certeza absoluta, não. Mas isso não existe. Imagina, porque também nós não somos prefeito de uma cidadinha pequena, que todo mundo se conhece. Aqui tem 420 mil pessoas, 410 mil pessoas. E dessas 410 mil, quem quiser ir para ver o gabinete, para conhecer o gabinete, para tirar foto, para criticar, para dar sugestão, para solicitar. Então, aparece de tudo. Quantas pessoas você atende num dia desse, assim, Pessoas normalmente? Passam de 250, porque sempre quem vai leva 1, 2 pessoas. Então, audiência, assim, de começar, oi, pois não, deu na última 105. Sobre audiência. As mais variadas demandas. Tudo que você pensa, desde pessoa que foi lá só para conhecer o gabinete do prefeito, que nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. E quem que tem? Quem que tem oportunidade de conhecer o gabinete do prefeito? Nós temos servidores da prefeitura, 48 anos de prefeitura, 48 anos, 40, 30, 20, 10, 9, 8. Nunca tinham entrado. Nunca entraram no gabinete do prefeito. Né? Então, isso é uma forma de dizer, o prefeito é um de vocês que está aqui para cuidar da cidade. Né? Então, é o jeito que a gente entende que deve ser a política. E, Diniz, hoje tema é que não vai faltar no Hoje Pode, hein, Diniz? Eu tenho Maringá Encantado, a gente tem perguntas que eu gostaria de responder mais rápido. Eu vou. Não, eu não acho que nós temos que responder normal, sem problema nenhum. Eu ia te perguntar. Responder mais rápido, temos que responder mais. Eu ia te perguntar sobre Maringá Encantada e tal no começo, mas eu vou inverter um pouquinho. Eu acho que eu estou gostando disso aí. E eu gostaria de te perguntar o seguinte:
Quando foi na sua vida, porque você gosta de política e que isso é uma coisa que você é político de verdade, mas quando foi que você descobriu isso como pessoa? Desde de criança? Com certeza absoluta, com 15 anos eu já comecei. Isso eu já comecei a praticar. Aquela sua foto, tem uma com Brizola, não Aquela tem? eu tinha 19 anos. 19 já? 19. Aquilo foi em 89. Então, 89, veja bem, até 89, né, o Brasil não tinha eleição presidencial direta, né, era eleição indireta, na época da ditadura lá. Então, em 89 foi a primeira eleição democrática no Brasil para presidente, depois de 64, lógico. E aí o Brizola foi candidato. Então, o Brizola é que eu participava do PDT. Eu comecei em 85, com exatos 15 anos. O Ricardo, meu irmão, foi precursor e ele queria mexer com política, até que ele foi vereador 2 vezes, deputado estadual uma vez, e aí ele foi montar o PDT. Para montar o PDT, tinha que fazer reuniões, fazer filiações, então eu já comecei aí, eu mesmo eu ia fazer as filiações, aí eu passei a ser o funcionário do partido. Então eu ficava lá na sede, eu que atendia. Você era o secretário do partido? Eu era o secretário, claro que voluntário, né? Ninguém me pagava para isso, mas eu gostava. Então vamos dizer, com 15 anos já era 100% certo porque eu já trabalhava. Mas eu posso dizer aí que talvez já com uns 10 anos, 11 anos, eu já imaginava essa você gostava, o que acontece hoje, você andar na rua, as pessoas te conhecerem. Então, eu era criança, eu imaginava que isso ia acontecer, entendeu? É uma coisa meio diferente. E pensar assim... Em 82, veio o presidente Figueiredo aqui, o Colégio Santo Inácio era o que eu estudava, no dia não teve aula, que não teve aula, né? Era para os alunos irem ficar na Brasil, ali na Operária, com a bandeirinha, aí o aeroporto velho era onde é a Maringá Encantada, aí o presidente ia passar de carro na Brasil para as crianças, foi bem bonito, né? E eu peguei e falei, eu não vou não. Aí eu fiz muito mais do que isso, eu peguei meu primo ali, ele estava de bicicleta, de shorts, camiseta, uma camiseta até esguerçada, pode olhar a foto dela assim, ela estava esguerçada assim, para ver que eu estava na rua, brincando. Vamos lá no aeroporto. Aí, eu tinha 12 anos. Aí pegamos as bicicletas, hora que chegamos naquela grama do aeroporto, eu peguei e falei pro meu primo assim, o Robson, que você conhece. Robson, segura aí as bicicletas. Ele ficou segurando a bicicleta e eu parti. Do nada eu estava do lado do presidente. Aí fotografaram, eu estava do lado, e ele põe a mão assim no meu ombro, ele dá uma olhada assim, e essa foto só chegou, porque naquela época não tinha acesso à fotografia, né? Não. Porque como o colégio fez essa ação com as crianças ali, o colégio contratou um fotógrafo. Quando o fotógrafo Kimura, que morreu lá, Sim. É Kimura, um japonês? Sim, é Kimura. Quando o colégio que tinha banca, né? Tazima. Mas era Kimura também, não era? Não, Kimura era Tazima. outro. Não, da banca era o Tazima, que era o fotógrafo. Tazima, Kimura é outro. Mas aí, a irmã estava olhando as fotos e pegou... Nossa, esse aqui é aluno nosso. Aí a irmã falou pro fotógrafo, não, ele é aluno nosso. Aí deu o endereço da minha casa, aí o Tazima foi lá para vender a foto. Inclusive, foi difícil pagar, porque era caro. Foto revelada era uma fortuna, né? Então, enfim. Então, eu acredito, assim, com uns 10 anos... Ulisses, você sabe que eu cobria essa visita, eu tinha 27 anos. Eu cobri essa visita do presidente para a radiodifusora, com microfone com fio, atravessado do meio da rua, e eu consegui parar o carro dele e entrevistei ele dentro do carro. E olha, isso faz diferença, porque era um presidente, era um general da época que não havia Mas ele foi as campanhas como a gente conhece, não é um político comum. Era uma outra realidade. Era um general extremamente sério, inacessível, e um sistema de segurança absurdo. Mas ele aqui estava à vontade, ele não estava, naquele momento, não estava muito assim, não, estava tranquilo, eu acho, acredito, né? Até porque isso é incrível. Então, dessa época da foto, daí que eu vi aquela foto, mostrava para todo mundo aquilo, eu já tinha vontade. Então, eu sou capaz de dizer assim, com uns 8, 10 anos. E a pergunta agora, e quando foi que veio na sua cabeça a ideia de ser prefeito de Maringá? Bom, já quando eu fui eleito vereador. Né? Então, primeiro, o meu irmão foi então vereador em 88 e 92. Eu já acompanhei esses 8 anos do mandato dele. 8 anos ininterruptamente trabalhando na Câmara. Uma parte voluntário e uma parte depois que eu me formei em Direito como assessor jurídico.
Aí ele foi para o governo, na época do Jaime Lerner, e aí eu então disputei. Não, então vou disputar para vereador. Então fui eleito vereador, né? E muito jovem, 27 anos. Hoje até tem alguns jovens, mais jovens, mas naquela época era muito difícil. E já fui candidato a presidente da Câmara e fui eleito por unanimidade. Caso único na história da Câmara. 21, todos os partidos, né, votaram em mim para presidente. E aí nós começamos já a fazer um trabalho extraordinário, né? E ali eu já ia ser candidato a prefeito, né? Aí aprovou a reeleição, que não tinha reeleição no Brasil. Para governador, presidente e prefeito não tinha. Aí na época do Fernando Henrique, que eles aprovaram a reeleição, e o prefeito da época, o Jairo, foi candidato à reeleição, o primeiro candidato à reeleição, acabou nem indo para o segundo turno, e eu comecei a ser um candidato de oposição, já imaginando que tinha algumas coisas que eu não concordava, né? Mas em relação a esse período, só explodiu depois da eleição, né? Mas eu lá atrás já vinha fazendo meu trabalho de oposição. Então eu fui candidato já naquela ali, e fui candidato, as pessoas não se recordam, mas eu não quis sair para a reeleição de vereador e fui candidato a prefeito. Foi uma campanha ultra modesta, óbvio, né? Fiz pouquíssimos votos, acho que 5% dos votos, alguma coisa assim, mas já tive a experiência de participar dos debates, de saber como foi uma campanha. Então começou quando eu fui eleito vereador, 96. Já tem uma história. Aí eu cheguei em 2016, com 20 anos, 20 anos depois. Bem, aí você foi eleito pela segunda vez vereador, mais votado de novo. Aí teve uma pausa, Sim. Antes, porque eu tive um intervalo grande, né? Eu terminei o mandato em 2000, aí fiquei sem mandato. Eu voltei a fazer o que eu sempre fiz, que é advogado. Sou advogado. Você vai fazer o ano que vem? Vou advogar, vou trabalhar. Eu sou advogado, posso fazer outras ações políticas, mas a minha profissão é de advogado. Inclusive na área do direito eleitoral, eu fiz já 10 livros, né, na área do direito eleitoral, só esses últimos mandatos de prefeito que eu acabei parando, né? Mas enfim, saí em 2000, fiquei sem mandato, falei assim, vamos trabalhar. Aí fiquei na iniciativa privada até 2004, que seria outra eleição. Eu completamente afastado. Aí eu sempre gostei de política. Aí tinha aquelas tipo de comício que o Silvio fazia, que era Espaço da Cidadania, era mais ou menos assim, que era um comício, mas era diferente, que era no chão e conversava com as pessoas. Aí teve um lá no bairro que eu morava, no América, disse, vamos lá assistir isso aí para ver como é que é. Aí eu fui com a Carolina, tinha 2 anos no colo, fiquei por ali, até encontrei o Cardoso, finado Cardoso, né? Hamilton Cardoso, um grande assessor político que teve. Ele me viu ali e já foi em cima. Não, vem com a gente, vem com a gente. Eu fiquei quieto, né? Aqui vem com a gente, quero não. E aí teve um outro, eles me chamaram, vem lá no outro. Aí eu fui. O outro já foi em Floriano. Cheguei lá, mas só para assistir. Aí veio o Silvio, veio o Cardoso, vem me ajudar aqui. Isso, o Silvio estava em 3º lugar ou 4º. Não era? O Silvio não era favorito naquela eleição de 2004. Tinha o prefeito atual, que era o João Ivo, com toda a estrutura do governo municipal. Tinha o candidato, acho que o Joel Coimbra, se não me engano. Não sei, agora não acho que não é o Joel Coimbra, não. Mas tem um candidato foi antes. Um candidato do governo, do governador na época. Então, o Silvio estava ali mais ou menos em 3º. E aí, como eu sou advogado eleitoral, aí eu comecei então a fazer a advocacia eleitoral da campanha. Tinha só 2 advogados, que era o Busato, Paulo Lemos e eu, voluntário. Fiz. Aí eles foram gostando do trabalho profissional, fiquei profissional, acabei ficando na coordenação da campanha. Ele ganhou, foi para o segundo turno, né? Batista. Sim, era o Batista. Segundo turno foi Batista. Era o João Ivo, candidato à reeleição, com apoio de toda a máquina. Era o Batista, que era deputado, com apoio do governador, uma estrutura gigantesca. E aí depois veio o Silvio. Que tinha ido para o segundo turno na eleição com o José Cláudio. Isso, aí nessa foi o Silvio com o João Ivo. Exatamente. João Ivo, que era o atual prefeito. E aí ele disse, continua ajudando. Aí eu continuei ajudando, fiquei ali. Ganhou a eleição, aí eles iniciou a transição, aí eles pediram para eu fazer a transição com a Câmara, porque era a minha experiência. Fiz a transição com a Câmara. Aí, quando foi para tomar posse, eles me chamaram, então, para eu ir para o PROCON, um cargo técnico de advogado. Fiquei no PROCON 1 ano e 3, 4 meses. Aí eles me chamaram para ser chefe de gabinete.
Então, é o que eu digo, eu trabalhei, sim, né, com o Silvio 7 anos, mas não foi uma indicação política, né, não tinha vínculo político, eu fui profissionalmente, tanto na campanha, quanto depois, tanto é que meu cargo era do PROCON, foi um espaço que você foi conquistando sim, ao longo dos anos. Pelo meu trabalho profissional, né, daí fiquei ali 4 anos, aí pediram para eu sair para deputado estadual, eu fui o único do partido a sair, mas tive 28 mil votos, ali começou o nosso desligamento, porque daí já não tive o apoio que deveria ter naquela eleição. Aí eles falaram, quando você... E você pode contar um pouquinho pra gente como foi essa transição, daí essa ruptura? Então, é exatamente isso. Aí quando eu fui candidato, eu saí de chefe de gabinete para ser candidato a deputado estadual, pedido do partido que eu estava, que era o partido deles. Mas aí o apoio não consolidou como deveria consolidar. O apoio dividiu entre outras pessoas, outros candidatos que se elegeram, e eu acabei ficando fora. E eles tinham falado, não, você sai candidato então, porque o partido precisa, e se perder você volta para o gabinete. Era assim. Aí acabou a eleição, eu fui lá, aí eu vi que eles começaram a dar uma tabelada. Não sei. Eu também não estou desesperado atrás de cargo, fiz 28 mil votos, fiquei na minha. Aí um dia ele pega e fala para mim, o prefeito, eu não vou mudar mais o chefe de gabinete, tem compromisso, quero te convidar para ir para a Secretaria de Assistência Social. Eu entendi na época mais ou menos uma coisa, preciso tirar você, vou oferecer um negócio que você não vai aceitar, porque não tinha nada a ver com a assistência social, só advogado, né? A gente precisa fazer gestão, mas eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu acho que até eles chocaram um pouco com essa minha ida. A ideia era não. Eu acho que sim, né? Porque eu queria daí sair candidato eu era uma opção para vice, não deu, eu era uma opção para prefeito, não deu, sempre fui deixado de lado. Aí o que eu pensei lá na SASC? Fiz um trabalho extraordinário, até hoje as entidades valorizam o nosso trabalho lá na SASC, 1 ano e 3, 4 meses só. Aí eu peguei e falei, tá bom, não querem que eu saia para prefeito, não querem que eu saia para vice, tá bom, não tem problema não, você é para vereador. Foi quando eu dei um passo para trás. Mas na sua perspectiva ali já era se lançar a candidato a prefeito. Sim, eu estava lá para ser candidato a prefeito, mas eu fui sempre deixado, não era eu a opção. A prioridade ali do partido. Não era. E aí eu saí então para vereador, fui o mais votado de Maringá, aí fui eleito presidente da Câmara novamente, e aí o prefeito era o Pupim. E aí nesse processo a gente começou a se desligar, porque daí eu não era um vereador que dizia amém para tudo que o executivo quer. E nem acho que o vereador tem que dizer amém. O vereador tem que debater, tem que refletir, tem que criticar. E eu comecei a ter uma posição muito independente, e isso começou a me afastar da gestão. Aí começaram a haver os atritos. Aí me lembro um dia, conversando com o deputado, né, ali, eu disse, olha, eu quero ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a prefeito, é o meu projeto, agora eu sou presidente da Câmara. Me lembro certinho que eu falei, não, no PP você não vai ser. Eu disse, mas então eu vou ter que mudar de partido. E ele prático como ele é, eu também sou, ele perguntou, então pode mudar. Eu disse, ok, eu mudo. Foi quando eu saí, presidente da Câmara, e comecei a procurar partido, né, saí do partido, aí eu comecei a preparar a minha campanha. Aí o que eles fizeram? Aí teve a eleição para presidente da Câmara, reeleição, né, eu fui candidato, eles acabaram pegando o candidato mais improvável, que nenhum dos vereadores queria, os vereadores queriam que eu continuasse, né? A cidade, a sociedade civil, todo mundo queria que eu continuasse, mas aí eles foram lá, não, vamos mostrar quem tem poder aqui. Aí lançaram o Chico Caiana. O candidato era o Negão Sorriso, a primeira opção deles, o vereador Negão Sorriso. Aí o Negão Sorriso não teve coragem. Aí eles foram para a segunda opção, Chico Caiana, né, que era absolutamente assim, improvável por conta própria chegar presidente da Câmara. Aí elegeram o Chico Caiana. Aí eu perdi para o Chico Caiana. Aí eu desci, derrotado. Falei, tá, né, eu lembro que desci a escada da Câmara ali, saí daquela rampa, derrotado como presidente da Câmara. 2 anos depois voltei prefeito eleito contra o Silvio. Então, a história toda é mais ou menos isso. Ulisses, nessa experiência de prefeito, foi uma experiência muito diferente na sua vida? Foi diferente do que você imaginava ou foi de acordo com o que você pensava? Para ser bem sincero, não. Porque como eu comecei a política com 15 anos, reuniões, articulação de partido, organização de partido, coordenação de campanha,
Minha primeira campanha que eu trabalhei foi em 86, eu tinha 16 anos, né? Nunca mais parei. Fiquei na Câmara 8 anos, presidente 4 anos, fiquei 7 anos na prefeitura, né? Sou advogado especializado na área pública, né? Então tudo me dava a experiência necessária para o exercício do mandato. Então absolutamente nada foi diferente do que eu imaginava. Não foi algo que caiu de paraquedas, não, já veio todo um preparo para a função, né? Aliás, eu preparei a vida inteira para ser prefeito. Eu fui prefeito em 2016, mas estou dizendo para vocês que comecei em 2015, então para 85 que eu comecei, 85, e eu fui prefeito em 2016. São 30 anos de preparo político e profissional, né? Porque quando eu fui jovem para a UEM, fazer o curso de Direito, eu lá já optei por me especializar na área pública, né? Então lá na UEM eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, fui candidato a presidente do DCE, então a minha vida inteira está ligada com a atividade pública, política, eleitoral, né? Então penso que foi bem tranquilo para lidar com a Câmara, tanto é que vocês estão vendo, estamos fechando 8 anos de um período absolutamente tranquilo, 100% harmônico, sem briga, sem confusão, sem improbidade administrativa, né? A Câmara Municipal, não tivemos nenhuma CPI, caso raro na vida pública, não que a CPI tenha algo irregular, pode ser que dê contrário, mas nós não tivemos, nosso mandato não teve nenhum, aliás, não tivemos uma ação de improbidade administrativa em 8 anos, todas as contas aprovadas. Hoje à tarde, 3 horas da tarde, receberemos a nota máxima possível por uma gestão de transparência, que é o selo Diamante, concedido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Selo Diamante, nota máxima em transparência, né? E as realizações que estão por todos os cantos aí que a população pode ver. Claro, você nunca agrada 100%. Eu acredito que uma parte da população pode até não gostar da nossa forma de ser, mas criticar a cidade e a gestão da cidade, para alguém que analisa friamente, analisa os números, né, não tem como. Ulisses, mesmo com toda essa experiência, com todo esse preparo, o que foi mais difícil para você nesse período de quase 8 anos, fechando 8 anos agora como prefeito de Maringá? Eu acho que não tem dúvida nenhuma, não tem um prefeito, um governador e um presidente que não vai dizer que foi a pandemia. Né? Porque nós, em 8 anos, pegamos 2 anos de pandemia. Ou seja, né, praticamente ficou parado 2 anos, todas as obras, tudo. Ou seja, na prática, em gestão, eu perdi 2 anos. Então daria para contar que foi 6 anos. Imagina se eu tivesse mais 2 anos pela frente. Nossa, só as obras que estamos deixando para eles inaugurarem o ano que vem são mais de 20 grandes obras. Ulisses, 20 grandes obras. E é interessante você entrar nessa questão, já que o Diniz já fez o gancho também, de questão de infraestrutura, questão de investimentos, de obras na cidade, porque tem as más línguas, na imprensa mesmo, o Diniz, que fala, Ulisses ficou 8 anos só fazendo praça. Ulisses não fez nenhuma obra estruturante aqui para Maringá. Ulisses não ficou preocupado com a infraestrutura, com o futuro Thiago, de Maringá. Discordo, já vamos para ganhar tempo. Isso é uma coisa coisa tão absurda. Eu quero já passar a bola para você, porque prefeito. Eu acho que o profissional da imprensa, ou seja, quem for que tiver boa intenção e tiver um mínimo de intelectualidade normal, um mínimo, jamais diria isso que você está dizendo. Não estou dizendo que você está falando que é você. Mas eu ouso discordar 100%, porque de grandes obras de infraestrutura eu posso citar várias. Podemos citar, por exemplo, do aeroporto. 250 milhões investidos no nosso aeroporto. Conseguimos alfandegar para transporte internacional de cargas, aumentamos a pista, colocamos ILS, dobramos a estação de embarque e deixamos, fora 250 milhões investidos, deixamos um projeto pronto para licitar agora, que triplica o tamanho da estação de embarque, terminal, não a estação de embarque, todo o terminal, com 118 milhões liberados na conta, dos quais 98 da prefeitura. Se você abrir a janela que está atrás de você, você vai ver o terminal,
de ônibus que nós fizemos. E lá em junho de 2017 nós viemos aí demolir o terminal velho e entregar. Se você olhar para o outro lado, você vai ver o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Se você olhar lá para frente, você vai ver o eixo monumental, que está aí com 150 milhões guardados, com todos os projetos prontos, terminando a Catedral, Praça da Prefeitura e todo o eixo monumental. Se você for lá no Eurogarden, você vai ver o Eurogarden primeiro, que o que tem lá é público. Prefeitura que fez. As avenidas, ciclovias, calçadas, aquilo é público. A prefeitura que fez numa parceria com a empresa. Se você entra no Eurogarden e olha à direita, você vai ver o Hospital da Criança. 24 mil metros quadrados de construção civil, o maior hospital do Brasil, funcionando de forma perfeita. Se você entrar na Gastão Vidigal, você vai ver a ciclovia que nós fizemos da Gastão Vidigal. Se você chegar no contorno sul, você vai ver que nós recuperamos o contorno sul. Se você virar à direita e entrar no Jardim Espanha, você vai ver o maior complexo escolar que Maringá já conheceu. Mil crianças, escolas para CIMEI e escola, piscina coberta e aquecida, 2 quadras, 2 campos de futebol, anfiteatro de 450 lugares. Só essa escola. Agora em janeiro, nós vamos entregar mais 2 creches prontas, mais 2. Entre reformas e construções novas, foram 39 creches que nós fizemos. Fizemos 180 milhões de reais de recap. Você vê a cidade inteira recapada. Isso nunca aconteceu na história de Maringá. Vamos entregar o trevo do Catuaí, agora, possivelmente em outubro, novembro, do ano que vem, com projetos da prefeitura. Né? Quando você virar para a Zona Norte, você vai ver que tinha 7 viadutos do contorno norte, Saci. Famoso Saci Pererê. Que matou muita gente e não foi resolvido. Nós resolvemos e fizemos. Eu estou falando de algumas obras, mas se você for olhar do ponto de vista de estrutura da prefeitura, obra que não aparece, nós pagamos a trimestralidade, 100 milhões de reais de dívida com os servidores de 25 anos atrás. Nós fizemos um acordo com a Caixa Econômica e a União de uma dívida que vem... Na época do Jairo, ele consolidou a dívida, que vinha de prefeitos anteriores. Isso veio vindo, o município devia 1 bilhão e 300 milhões, que a qualquer momento podia travar todas as finanças do município. Isso já vem vindo desde a época do Jairo de Anoto, correndo risco a cada dia. Resolvemos e conseguimos zerar esta dívida. Nós não temos nenhum passivo jurídico, trabalhista, que seja. Maringá deixa sem 0 passivo trabalhista, sem 0 de precatórios para pagar. Isso tem valor que vale... essa trimestralidade, por exemplo, daria para fazer, só essa trimestralidade, 5 escolas. A outra trimestralidade, mais 100 milhões, mais 5 escolas. Né? O passivo jurídico que nós quitamos, como o da TCC e tantos outros, daria para fazer mais 20 escolas. Né? E aí, se você partir para a área de lazer... Nós não fizemos reforma de praça, nós fizemos complexos de lazer, como o Meu Campinho, que é campo de grama sintética cercado com iluminação de LED, com a praça toda recuperada no entorno. Então, alguém, seja da imprensa ou não, que fala que não tem obra na cidade, ou ele não vive em Maringá, ou ele tem alguma deficiência intelectual. Fora as questões também nos investimentos nos centros esportivos, aquecimento de piscinas. Se fala, Maringá é que não dá para lembrar, né? Eu teria que ter uma lista aqui. Maringá é a única cidade que tem piscina coberta, aquecida para o povo. E não é uma, não. Nós fizemos o CSU, que foi o primeiro que estava abandonado, vocês lembram? O CSU completamente abandonado, reestruturamos, reequipamos e reinauguramos. Entregamos a Alvorada, piscina coberta aquecida, superior a qualquer clube social particular. Entregamos Floriano, piscina coberta aquecida. Ali para março, abril máximo, vai entregar o da Operária, piscina coberta e aquecida. Aí nós vamos para o Três Lagoas, agora acho que é essa semana, piscina coberta e aquecida. E em fase de projeto, dinheiro em construção, o Centro Esportivo da Zona 5, do Iguatemi, Então, isso aqui são algumas coisas que nós vamos lembrando. O Diniz, é interessante. E outra coisa. Desculpa. Que é mais, não, é porque senão o tempo passa e a gente não lembra. Claro. Nós estamos falando de obras, agora nós vamos falar, por exemplo, de finanças.
Nós assumimos o município, o orçamento era 1 bilhão e 400. Estamos, em 8 anos, aumentando 125% do orçamento. E é nisso que eu queria chegar que vai com só terminar o número. Então, nós pegamos com 1 bilhão 450 em 2017, estamos entregando com 3 bilhões 255 mil. Aumento de 130%, detalhe, sem aumento de imposto. Nós estamos há 8 anos, diferente de Londrina, Curitiba, Cascavel, Foz, Paranaguá e todas as demais cidades, sem aumento de imposto, apenas a correção da inflação. Então, nós deixamos a prefeitura redonda, totalmente informatizada, digitalizado tudo, né, informatizado, com dinheiro em caixa. Vamos deixar uns 250 milhões de superávit, 250 milhões de superávit, com recursos de empréstimos para fazer obras que nem estão programadas, que o prefeito tiver intenção, ele pode programar, zero passivo jurídico, sem improbidade administrativa. Ulisses, e o pessoal tem divulgado a dívida do município. Exatamente. Então tem falado aí de 1 bilhão e 100 milhões. O que é essa dívida? E você falou aí de uma dívida que foi acertada, que era de 1 bi e 200. Vamos dizer o seguinte, nós acertamos a dívida de 1 bilhão e 300 com a Caixa Econômica, nós acertamos a trimestralidade e quitamos, que é 100 milhões de reais, nós acertamos a outra trimestralidade de 100 milhões de reais, nós acertamos a dívida com a TCC, eu estou falando de dívida, nós pagamos todos os precatórios e a dívida proporcional a 2017 cresceu 0. Então vamos lá para quem talvez tenha uma dificuldade de entender. A dívida da prefeitura, em termos percentual, ela cresceu 0. Em 2017, a dívida era quase 500 milhões. Quase 500 milhões de reais em 2017, o que dava 33,5% da receita do município. Em 2025, a dívida é pouco mais de 1 bilhão, né, dá o dobro, né? Nós aumentamos a receita em 125%, então aí você faz um cálculo, o que dá 35% da receita. Ou seja, pagando tudo que nós pagamos, ainda alguns empréstimos para obras importantes, antecipando obras, zerando todo o passivo do município, não aumentou a dívida. O que assusta talvez, principalmente quem não tem tão boa intenção, é quanto 1 bilhão, a dívida é 1 bilhão, mas o orçamento é 3,250. 1 bilhão, nós assumimos com 500 milhões, então dá o dobro. Passaram 8 anos, o orçamento mais do que dobrou. Pagamos tudo isso, fizemos todas as obras que tínhamos que fazer e vamos deixar 250 milhões em caixa. Quer dizer, o superávit, se quisesse quitar a dívida do município inteira o ano que vem, quitava e dava para fazer outras obras. Ulisses, o aeroporto pela primeira vez ele se tornou superavitário. Sim. E mais as obras que foram feitas lá, o aeroporto é do município de Maringá. Com tudo que foi feito lá e mais o que está planejado, quanto vale esse aeroporto hoje se fosse uma questão de mercado? Olha, falando do aeroporto, além de todas as obras, de tudo que nós já falamos, hoje ele é concedido para transporte internacional de cargas, a empresa já está trabalhando, a qualquer momento pode fechar contrato para descer avião de carga internacional aqui em Maringá, com a Receita Federal lá dentro, com a Vigilância Sanitária lá dentro, com todas as exigências que existem. E tem um processo também para passageiros, né? Começamos agora. Quando a gente terminou de carga, nós começamos com de passageiro. Ele é autossustentável em energia, único do Brasil. Toda a energia produzida no aeroporto, ela é produzida com aquelas placas fotovoltaicas que implantamos lá. Ele, pela primeira vez na história, deu lucro. O aeroporto, no passado, só dava problema, prejuízo e processo. Isso é verdade. Deu até 3P, problema, prejuízo, processo. Não, essa é a realidade. Contas rejeitadas, processos, dívidas, problemas na gestão. Nós temos todas as contas aprovadas, todas essas obras feitas no aeroporto, concedido para o transporte internacional de cargas, reservamos toda aquela área no entorno lá, e começou a dar lucro. Uma gestão extraordinária, excepcional do Fernando Rezende, o nosso administrador, absolutamente técnico no comando do aeroporto.
O aeroporto, se o município e já várias pessoas tiverem interesse em comprar o aeroporto. Teve gente que veio procurar para isso. Teve gente que veio procurar. Pensa bem, hoje o município ele não tem nenhuma dívida para fazer, não tem nenhum mega investimento. Vamos dizer, vamos fazer um VLT, vamos fazer um metrô, vamos fazer alguma coisa que vai ficar 1 bilhão, 2 bilhões de obra, 3 bilhões. Você poderia eventualmente desfazer de um aeroporto desse para ter a receita para fazer um... Né? Não há essa questão. O que o município tem conseguido, por enquanto, é com recurso próprio, recurso do governo do Estado e recurso do governo federal. Então, não há uma necessidade urgente. Então, se não Mas você acha que pode acontecer uma privatização? Eu acho que qual pode receita acontecer. que entraria? Eu acho o seguinte, ele é inestimável. Seria algo de 2 bi? Eu acho que é mais do que isso. Né? Mais. Porque só de obras, nos últimos anos, foram 250 milhões de obras. Só de obra, fora o que vale uma concessão para um transporte internacional de cargas. Né? O que vale, você imagina, Maringá até Miami, de avião, é 1 hora menos do que de São Paulo até Miami. Você imagina 1 hora menos de transporte internacional, ou mesmo de transporte de passageiro, qual é o custo disso para as empresas internacionais? Então, você vê a probabilidade do aeroporto de Maringá, né? Ele é essa referência e pode ser atrair. Quem veio procurar, na época vieram aí alguns grupos para privatizar e veio a Infraero, que isso é sinal máximo da eficiência do nosso aeroporto. Né? Porque o que acontece? A Infraero, que administra os aeroportos do Brasil, né, ela privatizou os aeroportos. Né? Privatizou praticamente todos os aeroportos do Brasil. Aqui do Paraná privatizou Curitiba, privatizou Londrina, Foz do Iguaçu e pelo Brasil afora. De forma que hoje a Infraero está um pouco ociosa, com profissionais altamente capacitados. O presidente da Infraero, lá para agosto ou julho, ele veio a Maringá, sem divulgação, mas ele veio a Maringá, pedir para propor parceria com o nosso aeroporto. Ou seja, a Infraero privatizou todos os aeroportos e quis ficar com o aeroporto de Maringá, que é nosso. Por que ela queria isso? Óbvio, entendeu? Por ser um aeroporto de excelência. Não, os números mostram que ele é o aeroporto regional é os mais viáveis do Brasil hoje. Então, para você abrir mão de um patrimônio desse, que é da população de Maringá, não sou em tese contra privatizar nada, desde que tenha uma justificativa e entre muito dinheiro para a cidade e que a população depois não fique refém. Um exemplo disso é a parceria público-privada da iluminação pública de Maringá, a PPP? Não, exatamente. Essa é uma outra forma, né? Porque na parceria público-privada da iluminação, nós demonstramos que vamos ter uma economia de uns 30 milhões de reais por ano, deixando de fazer o serviço de iluminação, porque quem fazia o serviço de iluminação, de troca de lâmpadas, de modernização, de troca do sistema, tudo era a prefeitura. E com lâmpadas de vapor de sódio que tem um consumo de energia alto que a prefeitura paga. A prefeitura paga uma fortuna incalculável de energia por ano. Aí nós fizemos essa parceria, toda a manutenção feita pela empresa, ela tem mais 1 ano e meio para concluir 100% de iluminação de LED em toda a cidade. Isso vai modernizar a cidade, isso vai dar mais segurança, mais luminosidade nos bairros, vai dar eficiência energética, o que dá economia na conta de energia e com a economia do serviço, 30 milhões de reais por ano. Então, isso é um tipo de parceria que vale a pena, porque a população está vendo o resultado, o município está ganhando financeiramente, né? E o melhor de tudo, a população não está pagando a conta. Porque você também não pode pensar em privatizar alguma coisa e depois jogar nas costas da população, né, através de aumento de imposto ou de serviço ineficiente. Basta ver o que está acontecendo em São Paulo em relação ao serviço de distribuição em rede de energia, que está um problema sério. A população está pagando por isso, não só financeiramente, com prejuízo quanto prejuízo na má qualidade do serviço. Então, o aeroporto de Maringá, isso também não cabe a mim, vai caber ao novo prefeito, né, e a sociedade civil e a Câmara, sobretudo, né, mas é possível, sim, haver uma privatização. Já que nós estamos falando em dinheiro,
parece que vai ter dinheiro na conta do servidor, né? Ah, sim, amanhã nós pagamos a segunda parcela do 13º. Oh, pena que eu não sou servidor, hein? Isso era eu bom, também hein? não recebo, acho que o prefeito não recebe também, não. Eu acho que... Não, né, mas os servidores vão receber. Um recurso que fica na cidade. Né? Porque normalmente o 13º a pessoa acaba investindo ele em compras, em viagem, em sair para passear. É um dinheiro que normalmente as pessoas gastam, né? Ele fica na cidade. E todo mundo fica feliz, né? Porque agora o comércio dá aquela alavancada, porque entra bastante dinheiro. Quanto que entra, você lembra? Mas é bastante. Aí, quanto que dá a parcela do 13º? É bastante dinheiro. Alguns milhões. Ulisses, você falou bastante do seu passado político, das suas parcerias, das pessoas que você ajudou, e fica público e notório que você ajudou bastante o prefeito eleito Silvio Barros. Qual a sua relação com ele? É uma relação... Nós tivemos, naquela campanha de 2016, ela foi uma campanha muito ruim do ponto de vista de ataques. Né? Não da nossa parte, nós só nos defendemos e os nossos ataques foram políticos, né? Que aí eu acho que não tem problema. Mas a campanha ela teve um nível não adequado, né? Para não dizer um nível baixo. Aquilo foi bastante difícil. Não acuso o candidato, mas a campanha foi, tanto é que basta ver o horário eleitoral. Não estou falando nem de coisas apócrifas, não, nem de fake news, estou falando do próprio horário eleitoral. Né? Foi pesadíssimo, tanto é que o partido, né, saiu com milhões de multa perante a Justiça Eleitoral naquela campanha de 2016. Nós não tivemos um processo, não tivemos uma multa. Então foi uma campanha muito pesada. Com certeza aquilo provocou um ruído grande na relação, até porque acho que não precisava daquilo. Né? Eu acho que poderia ter ficado numa discussão. Mas entendo o lado dele, de ter tido eu como chefe de gabinete, secretário, e perder a eleição para mim. Também acho que isso foi uma coisa bastante difícil, né, para ele. Então, não tivemos problema dali para frente. Eu assumi a prefeitura em 2017 e trouxe todo mundo para trabalhar, inclusive o Ricardo Barros, que é irmão do Silvio. Foi um dos que mais trabalhou comigo na gestão, nos 8 anos. Tem acordo com o Ricardo Barros? Não tem acordo nenhum, ele é deputado federal. O deputado federal tem que trabalhar pela cidade. Né? E é um absurdo outras cidades que o prefeito trava isso. E não quer ajuda. Por uma questão política, não. O Ricardo não vai me ajudar, não, porque se ajudar vai valorizar ele. Vai valorizar a família Barros. Eu não quero saber quem valorizar. Vai valorizar o cidadão que vai trazer o benefício. Vai beneficiar, né? Quantas obras nós fizemos em conjunto? O Hospital da Criança foi uma parceria nossa. Ele era ministro, fui lá, conversamos, vemos, entregamos a obra. Né? Então, para mim, eu não liguei para isso. Então, o Ricardo teve um espaço nesses 8 anos, como o Enio teve espaço, como o Nishimori teve espaço, como o Faur teve espaço, e como os estaduais todos. Quem não quis fazer alguma coisa pela cidade, acho até que na última eleição já foi rifado, foi mandado para casa. Mas, de um modo geral, quem trabalhou em harmonia com a prefeitura, todos continuaram aí e a relação com ele foi muito tranquila. Na campanha, Diniz, nossa, vocês não viram o ataque da nossa parte ao candidato, entendeu? Ao Silvio, nem a nenhum candidato, né? Nós não atacamos ninguém, fizemos uma campanha limpa. Trabalhei o que eu pude para a eleição do nosso vice-prefeito, o Edson Cabora. Eu tive a lealdade de apoiar ele. Ele foi leal comigo, sendo meu vice 8 anos, no momento difícil lá atrás. Ele aceitou ser vice. Depois, na reeleição, eu tinha milhares de propostas para pessoas que queriam ser nosso vice, porque a nossa reeleição, a gente estava quase imbatível na reeleição. Então, tinha muita proposta para indicação de vice. Eu falei, negativo. O Edson foi comigo lá em 4 anos atrás, no momento difícil, ele vai continuar. Continuamos. E quando ele falou, eu vou ser candidato a prefeito de qualquer jeito, então você vai ser o nosso candidato. Eu sei, para não ter dúvida, trouxe ele para o meu partido, que é o partido do Ratinho. Né? Então, filiei ele no partido, fui para a rua, fizemos campanha. Infelizmente, não houve transferência suficiente de votos para ir para o segundo turno, né? Porque você olha todas as pesquisas, né? A gente tem uma aprovação muito grande, graças a Deus, esse sempre foi o nosso objetivo, né? E essa aprovação grande não refletiu no resultado da urna, mas aí é uma outra discussão, né? Pelo menos nós mantivemos esses 8 anos sem ataques adversários, sem perseguição de ninguém, não existe uma pessoa, seja político, não político, seja quem for que pode dizer que a gente perseguiu.
Nenhuma pessoa. Trouxemos todo mundo para a mesa. Trabalhamos com os presidentes que tiveram na época. Pegou um período da Dilma, pequeno, depois pegou Michel Temer, depois pegou o Bolsonaro e o Lula. Então, nós passamos por 4 presidentes. Convivi com os 4 presidentes, com os 4 ministros de forma absolutamente normal. Todas as vezes que o Bolsonaro veio a Maringá, eu fui no aeroporto, eu recebi ele, inclusive dei presente para ele, fiz tudo o que precisava. Então, eu não olho lado nem ideologia. Minha questão é a cidade. E aí, não provocamos nem fizemos mal para ninguém nos 8 anos. Nem para o Pupim, que era o ex-prefeito, nem para o Silvio, nem para ninguém. Não é o objetivo da prefeitura sair julgando. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público e o Poder Judiciário. Se tem irregularidade, o Ministério Público e o Poder Judiciário que tem a sua função. Não é a prefeitura que tem que ficar fazendo esses ataques pensando na próxima eleição, né? Então, hoje, a nossa relação é absolutamente normal, absolutamente republicana. No dia que perdemos as eleições, eu já falei com ele, né, protocolarmente isso deve ser feito, né, fiz, reconhecendo a vitória e colocando à disposição, tanto é que 2 dias depois eu já recebi ele no gabinete e nós começamos a transição, a mais rápida do Brasil. Tem prefeitura que até agora não começou a transição e tem prefeitura que está conseguindo fazer transição porque a justiça está obrigando. Nós começamos 2 dias depois da eleição. Já recebi o Silvio na prefeitura 2 ou 3 vezes, se não me engano. Então, tudo bem, tranquilo. Eu acho que o interesse da cidade tem que estar acima dos nossos interesses pessoais, partidários, eleitorais e de eleição futura. Por esses 45 milhões. É o depósito da segunda parcela, só da segunda parcela. 45 milhões. 45 milhões segunda amanhã. Parcela. Segunda parcela do 13º. Olha que boa notícia. A primeira nós pagamos em julho. Ulisses, eu queria conversar com você, sei lá, 1 hora a mais, né? Porque tem pergunta de monte que eu não consegui fazer. Mas eu queria te perguntar, eu ia te falar sobre a Maringá Encantada. Maringá Encantada, rapidamente, Diniz, ela surgiu, nossa ideia, né, pessoal, era bastante modesta as atividades da Maringá Encantada, muito do que tinha os próprios comerciantes assim pagava, né? Mas uma lâmpada, uns enfeites muito que não estimulava o turismo, nem aumentar a venda e nem o povo ir para as ruas. Uhum. Então nós criamos algo que foi bom para todo mundo. Né? Alegria, alegria para as pessoas, lazer, recreação para as famílias, divertimento, sem pagar por isso, né? Segundo, geração de muitos empregos. Terceiro, aumento das vendas, né? E turismo na cidade, gente do Paraná inteiro vindo para cá. E no final da história, nós investimos 10 milhões e retorna para a prefeitura 30, 40 milhões pelo aumento da arrecadação dos impostos desse período. Ou seja, além de tudo isso, ela ainda dá lucro para a prefeitura. Ou seja, criticar a Maringá Encantada é a pessoa também não ter nem amor pelas pessoas da nossa cidade, porque ela só ajuda. Realmente foi algo... Agora tem que ter coragem, né? Nós no primeiro ano para fazermos a Maringá Encantada, porque não existe como você fazer algo sem investir. Você tem que pôr dinheiro, entendeu? Você quer pintar, reformar a tua casa, trocar todos os móveis e deixar um lugar maravilhoso, você tem que colocar dinheiro seu lá, não é? Então a cidade é a mesma coisa. Então para fazer a Maringá Encantada, nós colocamos, hoje está dando em torno de 10 milhões, no primeiro ano acho que foi 8 milhões, alguma coisa assim. Muita gente criticou. Nossa, ao invés desse dinheiro, tem que investir na saúde, na educação. Só que a pessoa não percebe que se você aumenta a arrecadação para 30 milhões, né, 25% vai para a saúde, para a educação, 15% vai para a saúde, ou seja, se você aumenta a arrecadação, você tem mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, além do que, né, o benefício que faz para todos. Então, nós tivemos crítica durante uns 2, 3 anos. Hoje, as pessoas entenderam, né, que é absolutamente necessário, tanto é que o Silvio falou, uma das coisas que eu fui mais cobrado na campanha era sobre a Maringá Encantada. Que beleza. Então, e ficou boa esse ano, apesar de ter saído do centro, né? Esse ano não adianta, é aquela história, né? Para fazer omelete tem que quebrar ovos. Sim. Né? Então, tivemos que parar a catedral e a Praça da Prefeitura para recuperar aquela área. Porque, Diniz, você sabe, você é gaúcho, então se você pegar o centro de Porto Alegre, centro de Belo Horizonte, centro de Curitiba, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, naturalmente defasa, de um ponto de vista que fica um dos piores lugares da cidade. Sim, sim. E é natural que aqui também ia ocorrer isso, já estava num processo.
Eu falei, não vamos só fazer uma medida paliativa, vamos ter uma estrutura no centro velho, né, vamos dizer assim, da cidade, que você vai transformar essa área. Foi o que nós fizemos. Então, começando pela Catedral, Prefeitura, o Calçadão da Getúlia, a Raposo Tavares e o estacionamento de ônibus, ali vai ser uma grande praça, né? Vai ser uma área maravilhosa para a convivência comunitária. Então, fizemos esse projeto, investimos, estamos recuperando toda essa área, exatamente naquele foco de utilizar os espaços públicos para a população. Que as pessoas venham, né, para usar. Isso. E ainda vai ter o Centro Oscar Niemeyer, Centro sim, Cultural, que vai ser vai ser igual a Praça Napoleão. Todo mundo lembra, a Praça da Pernambucana, escura, suja, cheio de problemas. Hoje as crianças vão até para tomar banho nas fontes de água lá. Calor. Ou seja, é isso, você traz uma reestruturação num espaço público, a população usa. A população usando, você afasta a criminalidade, afasta o que não deve ter naquele espaço. E, prefeito, uma curiosidade, acho que não é só minha, do Diniz também, mas para quem acompanha o futuro político de Ulisses Maia, deputado federal, governador, secretariado, governo Ratinho Júnior. Olha, acho que muitas pessoas ouviram o governador dizer, né? Sim. Por vários momentos, semana passada, na inauguração da obra, em vários outros momentos, ele tem dito o que ele já disse para mim há uns 5 anos atrás, né? Que ele gostaria de, ao terminar o meu mandato, estar junto com ele. Eu fui o primeiro prefeito de cidade grande a apoiar ele na primeira campanha. O primeiro, e aqui em Maringá tinha a governadora Cida, que era candidata à reeleição. E eu aqui em Maringá, contra muitas pressões, apoiei o Ratinho. Fui o único prefeito. Rafael Greca não apoiou, Marcelo Bellinati não apoiou. Das cidades grandes eu fui o único. Aí depois ele foi montar o PSD e convidou os prefeitos. Eu fui o primeiro e único aí. Depois foi todo mundo. Então, a gente tem um trabalho, ele reconhece aí a nossa lealdade e o resultado do trabalho em Maringá. Vocês ouviram, eu publiquei na minha rede social. Nós publicamos sábado, também né? no hoje.maringá.com.br. A fala dele. Então agora, não está definido o que especificamente. Ele vai fazer uma reforma do governo, como é natural, né, fazer pós-eleição. Ele deve fazer essa reforma em janeiro, fevereiro, por aí. E aí, claro que ele vai nos convidar e vamos analisar. Se for algo que seja bom para a cidade, que a gente possa somar, com certeza eu estarei lá, né? Se não, também continuarei aqui trabalhando, sou advogado, fiz isso a vida inteira, trabalhando e fazendo política, porque se eu comecei com 15 anos, não é agora com 55, depois de 40 anos de experiência, que eu vou parar, né? Então, eu gosto de política, eu gosto de servir, eu gosto de estar no meio das pessoas, tudo isso que as pessoas veem na mídia é coisa normal, eu faço o que eu gosto, não faço para me aparecer, nem por causa Não é por marketing, é por gostar. Não é marketing. Marketing talvez é divulgar, mas divulgar não é marketing, divulgar é prestação de contas. Para quem é político, você tem que divulgar. Divulgar é obrigação, faz parte de obrigação de quem é público fazer prestação de contas dos seus atos, né? E eu faço quase que diariamente, hoje com facilidade pela rede social. Então tudo isso eu faço porque eu gosto, eu curto o que eu estou fazendo, é uma missão de servir a população, fiz isso desde que me conheço por gente, pretendo fazer por alguns anos mais ainda. Ulisses, só agradecer você por estar aqui com a gente, principalmente as pessoas que nos acompanharam, muitos comentários aqui no YouTube, não tive como ficar lendo, porque nossa conversa estava muito boa e não conseguimos perguntar nem metade das coisas que a gente queria te perguntar. Vamos voltar mais para frente, gostei aqui, gostaria muito de ter você aqui, porque é revelar a experiência que você teve como prefeito, da forma como você fala, claramente e de forma humana também, mostrando essa preocupação que você tem com as pessoas. Isso é interessante, né? Quer dizer, não é só a questão dos números, da burocracia do poder, lá, da administração, da gestão, mas tudo isso que foi a base aí da sua gestão. Muito bom ouvi-lo. Obrigado. E já desde menino pensando na política. Bom, coisa que não é muito comum, né? As pessoas acabam se afastando da política, muitas vezes por exemplos negativos que tem, mas eu falo, política ela é o exercício mais nobre da caridade, né? O Papa Francisco repete isso sempre, política é o exercício mais nobre da caridade. Se você quer servir a população, se quiser praticar o bem comum,
o melhor lugar para você fazer isso é na política. Na política você transforma a vida das pessoas para o bem ou para o mal. Depende da visão do gestor, né? Graças a Deus a gente tem um compromisso em transformar para o bem. Então as pessoas devem participar da política, devem disputar a eleição, devem acompanhar os seus eleitos. Agora, janeiro, toma posse o novo governo, os novos vereadores, acompanhar, estar próximo, dar sugestão, né? Saber como está a vida política da sua cidade, eu acho que isso é importante. Eu agradeço, Diniz, você pela oportunidade, o Thiago pela pergunta e todo o time aqui do portal hoje, me coloco sempre à disposição. Vamos marcar para voltar aqui para complementar. Vamos lá, porque tem coisa para falar, né, Thiago? Obrigado, Thiago. Obrigado pelo espaço, prefeito. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado também para você que comentou, para você que deixou o seu like. A live ela vai ficar disponível aqui no YouTube, então se você tiver alguma dúvida, se quiser reassistir, é só clicar no portal Hoje Maringá. É isso aí, seu Diniz. Muito bem. Amanhã, secretário da Fazenda Orlando Chiqueto. Vamos falar sobre a dívida de Maringá. Tem dívida? Não, pois é, tem dívida, tem, mas vamos falar o que é essa dívida. Vamos fazer uma... E será uma oportunidade, quem tiver perguntas, por favor, mande aqui, né? A gente quer esclarecer a população a respeito do que está de fato acontecendo com o município que está recebendo o selo diamante de transparência. Transparência, né? A nota máxima, né? Que o Tribunal de Contas do Estado é o que julga, analisa, fiscaliza e julga as contas do município. Existe uma associação de tribunais de contas do Brasil, né? E o selo diamante é o máximo, nós tivemos a nota máxima possível. É que não falta, toda hora vem pergunta na mente. Maringá nunca teve tantas menções e premiações como agora. Não, sim, modéstia à parte, Maringá está no melhor momento da sua história. Não vou dizer que é só por causa da gestão, mas também por causa da gestão. A gestão também é uma continuidade. A gestão pode travar, né, a cidade, pode atrapalhar, mas nós só avançamos. Né, em 2018, se não me engano, o segundo ano nós conseguimos fazer Maringá a melhor cidade do Brasil para se viver. Você sabe, pela Macroplan. Isso. Aí conseguimos 4 vezes consecutivas. Então estamos entregando ela agora como a melhor do Brasil para viver e ela subiu as notas ano a ano. Né? Então, ou seja, ela está melhorando, né? Melhorando. Né? Eu acho que isso é um esforço coletivo, sem dúvida alguma, né? Não é uma ação exclusiva, mas a Macroplan, essa que coloca Maringá como a melhor cidade do Brasil para viver, a avaliação é dos índices de desenvolvimento, desafios da gestão. Né? Então é saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura, saneamento. Então não tem como dizer que a gestão da cidade não foi boa, né? Porque é uma questão de matemática. Pode não gostar do jeito da pessoa, mas a matemática é exata, né? E com a matemática está aí, os números são reais e isso é motivo para a cidade comemorar. Eu tenho falado sempre aqui, é só entrar lá no IBGE Cidades e fazer comparação sobre Maringá. Comparando, por exemplo, Maringá com Londrina, que é uma coisa comum, Maringá tem quase o dobro de índices melhores do que... Passamos Londrina no ICMS. Não tem nenhum item que Maringá fica abaixo de Londrina. Diniz, rapidinho, a Liz Gomes, nossa parceira aqui de hoje, pode ter uma especial aqui para o prefeito. Prefeito, poderia revelar qual a marca do ômega 3 que ele usa? Memória incrível, demonstra um baita cuidado com a população. Liz Gomes. Obrigado, Liz. Um abraço. Pelo Dr. Jorge, é aquele Pure. Memória boa. Ômega 3 Pure. Ela falou em ômega 3, eu estou pensando em ômega carro. Né? Não, da memória. Não. Ulisses, muito obrigado. Tá? Obrigado, Diniz. Gente, obrigado a todos que nos acompanharam. Desculpa aí, avançamos um pouco no horário, mas foi muito bom. E amanhã, 11 horas, nosso assunto aqui, Secretaria da Fazenda, Orlando contra as finanças do município de Maringá.